Gente, a primeira aula de TI, eu tenho que fazer alguns avisos e algumas comunicações. E aí eu não sei de quem tá aí, quem já me conhece ou quem não me conhece, mas eu tenho que fazer a apresentação tradicional, assim. Então, o, o- eu sou o professor Daniel Pinheiro Lima, né? O pessoal costuma me chamar de Udan. E eu vou estar no primeiro período da praça, responsável pela disciplina de TI, que é a disciplina de acompanhamento de trabalho interdisciplinar, ou seja, é onde a gente vai ver se os jogos estão sendo produzidos, se o pessoal está conseguindo bater os critérios do TI, se a gente tá realmente chegando na reta final. Tá? Então eu vou ser professor de vocês esse semestre. A aula de TI vai ter um encontro semanal às quintas nesse horário. Então esse é o nosso horário de encontro ao vivo. Esse encontro ao vivo vai ser sempre gravado e eu vou sempre disponibilizar no YouTube. Então toda, todas as aulas que eu der para vocês vai ter uma playlist aqui no meu canal do YouTube com o que foi dito. Né? Geralmente essas aulas vão ser mais as aulas de orientação de critério, de regra, de prazo, de formato. Então são aulas de orientação. E a gente deve ter alguns encontros marcados fora do horário de aula, que são os encontros para que eu teste os jogos. Que são, eu vou precisar de mais tempo, né? Porque, se eu não me engano, a gente tem acho que 23 alunos matriculados. E se eu for dividir 23 alunos por 50 minutos de aula, eu vou jogar 2 minutos de cada jogo e aí vou ter que dar um feedback. Então é meio apertado. Então a gente deve ter alguns encontros, sei lá, sexta-feira à noite, na hora do happy hour, onde a gente, tipo assim, eu vou estar disponível, vou estar jogando jogos, gravando meu feedback, e aí vocês vão poder também participar vendo eu jogando e às vezes até me ajudando a entender qual que é a regra do jogo, tá? Então, esses conteúdos, o plano é gravar todos e disponibilizar todos no YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Nessa primeira aula, eu tenho que mais ou menos deixar gravado o que a gente vai fazer no semestre, né? Qual que é a nossa meta do semestre. E, e aí, a partir dessa meta, a gente vai começar a definir as outras coisas como formatação de entrega, documentação de entrega e tudo mais. Mas a princípio, a nossa preocupação é passar pela meta do semestre, né? Ou seja, qual que é a nossa meta do semestre. Então a gente vai ter esse documento aqui, que é o documento de requisitos e regras de TI, que a gente vai usar o semestre inteiro como referência para vocês saberem o volume e o tudo que tem que ser feito. Esse documento já está disponível para vocês na nossa pasta do TI no Drive. Então tem uma pasta nossa que é onde vocês vão publicar o conteúdo que vocês vão produzir. E já tem esse documento disponível para vocês. Tá? Esse conteúdo também vai estar disponível no SGA, ou seja, todo o conteúdo que eu for disponibilizar de documento vai estar disponível no SGA também, só que o SGA ainda está sendo autorizado. Como eu fui recontratado pela PUC, então meu usuário ele foi desqualificado como usuário da PUC e ele está sendo requalificado. Então esse é um processo que já está sendo resolvido, né? A gente espera que hoje mesmo já tenha acesso de volta. E aí a gente vai ter a documentação aqui no SGA. Lembrando que o SGA também é onde a gente coloca as notas e é onde eu vou mandar a comunicação oficial do curso, ou seja, toda mensagem que eu tiver que mandar para a turma sobre as coisas que acontecem no semestre, por exemplo, se eu tiver que dar uma aula adicional, ou se eu tiver que alterar alguma coisa no horário de aula, ou se eu tiver algum trabalho novo, ou alguma modificação do trabalho, toda a informação vai ser comunicada pela GA, que é a nossa plataforma oficial, e tudo fica registrado certinho, tá? Então a gente vai usar basicamente nesse semestre o Teams para poder fazer as aulas ao vivo, o Drive para transferência de arquivos para vocês entregarem os trabalhos, o SGA para lançamento de notas e toda comunicação que a gente tiver no curso, e eu vou usar o YouTube como memória de aula com as aulas gravadas aqui, tá?
Vocês entenderam o que eu falei até agora? Todo mundo que está aí online consegue me mandar um ok no bate-papo? Sim. Eu faço isso de perguntar se está todo mundo entendendo, porque às vezes eu fico crocante, às vezes a internet cai. Eu moro em Contagem, tem que falar essas coisas também. Eu moro em Contagem, eu moro do lado da garagem das ambulâncias, meu prédio está sempre em obra, então tudo isso vai acontecer nas aulas, entendeu? Tudo isso vai fazer parte do conteúdo também, né? Vamos torcer para tudo funcionar bem. E lembrando que se você perder um pedaço da aula, eu estou gravando ela no OBS, tá? Então eu vou disponibilizar a aula na íntegra, sem corte, sem censura, se eu falar besteira. Então o Daniel do futuro vai ter que ver eu falando besteira, então pro Dan do futuro, o Dan, você falou besteira, tá gravado, vai ficar pra eternidade. Eu também não apago as aulas antigas, então toda aula que eu dei no YouTube tá disponível, pública, gratuita, sem anúncio, e vai estar lá. Esse que é o plano. A gente foi fazer o YouTube quebrar de tanta coisa que a gente vai subir para eles. Tá? Então, vamos pegar esse documento e dar uma olhada de quebrada nele aqui. Esse documento é o nosso edital de TI. Ele carrega as orientações gerais do TI. A gente está atualizando o documento para o segundo semestre. A gente vai colocar a versão final dele provavelmente amanhã no SGA. A gente tem que passar por uma reunião antes de aprovar, então ainda falta corrigir umas coisas como segundo semestre de 2020, né? E aí vocês vão ver que sou eu e o MOL que estamos cuidando disso aqui. Lembrando que a melhor jeito de comunicar comigo é pelo SGA mesmo. Vai ser tipo onde eu vou estar mais atento às coisas de aula e eu acho que fica tudo oficial. Então, o meu contato primordial vai ser pelo SGA, mas vocês podem sempre mandar mensagem pelo Teams, pelo chat do Teams também, que eu estou respondendo. E eu tenho um usuário de Discord que depois eu publico para vocês, que eu também respondo pelo Discord. E sei lá, se você bater na minha casa também, tem café, eu respondo em todo lugar que vocês estiverem aparecendo. Inclusive, às vezes o curso divulga meu WhatsApp, né? Mas eu tô sempre no Discord também. Eu só não sou tão eficaz quanto parece no Discord. Ele fica online ali, mas não é onde eu trabalho no dia a dia, tá? Então, dúvidas mais sérias, SGA é o top, porque fica oficial, então se eu falar besteira, você pode falar com a PUC, ó, a pessoa fala bobagem aqui, né? E dúvidas mais levianas, acho que o Discord é massa, né? Depois eu mando o meu usuário para vocês, eu abro ele aqui e mando para vocês. No final da aula, me lembra de mandar o meu usuário para vocês cadastrarem lá no grupo. E aqui, ó, gente, esse é o nosso calendário, tá? Então deixa eu pegar uma versão maiorzinha do nosso calendário aqui, ó. Esse é o nosso calendário. A gente tá aqui, né? E aí, dia 6, tá? Eu já não faço a menor ideia o que é esse dia 13 tá marcado de verde, mas nossa aula vai ser toda quinta-feira, né? Então a gente vai ter toda quinta-feira nosso horário. E aí a gente tem que ficar atento com algumas datas aqui, ó. Eu gosto de começar pelas datas finais, né? Então aqui, ó, dia 20 de novembro é a entrega do jogo. Então a gente vai fazer, todos vocês têm que fazer, cada um de vocês tem que fazer um jogo semestre e vocês vão entregar esse jogo pra gente no dia 20. E aí, tá? Vocês vão entregar no dia 20 e nesses dias a gente vai estar disponibilizando esse jogo para todo mundo do curso jogar, tá? Então, esse aqui é onde a gente tem que ficar atento. Essa é a nossa meta maior. 20 de novembro tem que ter um jogo pronto. Esse jogo é um shooter. É, e, na verdade a gente vai o semestre trabalhar em função dele, tá? Então essa data é a nossa data mais importante, tá? Outras datas importantes que a gente tem os finais de módulo, que é o dia 9 e o dia 19, tá? Esses são os finais de módulo. Aqui é onde a gente lança os pontos obrigatoriamente, ou seja, eu tenho que lançar até 40 pontos nessa data e tem que lançar até
até 60 pontos nessa data. Então eu tenho que lançar os pontos de vocês nessas duas datas, tá? Então significa que a gente vai ter que ter, na verdade, já uma versão do jogo funcionando aqui, ó, tá? Então a nossa primeira versão do jogo tem que estar pronta antes disso aqui, tá? Porque eu preciso falar pro curso que vocês fizeram uma versão. Eu ainda não estou com esse SGA aberto, mas eu provavelmente vou agendar isso para o dia 4, tá? Que é um domingo. Geralmente eu agendo minhas entregas para o domingo, para vocês terem um final de semana, né? E geralmente eu agendo até as 23h59 dos domingos, para vocês terem um final de semana, para poder dar aquele boost, porque durante a semana, por causa de aula, às vezes não dá para dar aquele esforço adicional. Então geralmente eu marco as entregas para o domingo, no final da noite aqui, tá? E aí eu tenho esses dias para jogar e avaliar os jogos de vocês, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Isso aqui já é uma data nossa, que vai estar no SGA, que é o dia 4. A gente já vai ter uma versão do jogo. Antes do dia 20, eu preciso de outra versão, tá? Para avaliação. Então, provavelmente, a gente vai ter por volta do dia 1º de novembro ao dia 7 de novembro, ou seja, nessa semana aqui, ó, a gente vai ter uma segunda versão para a conferência, tá? Vocês estão mandando carinha risível aí no bate-papo, mas é só pra vocês não perderem um pouco o trem da produção, sabe? Tipo, o trem, não tô falando trem de mineiro, não, o trem eu tava pensando na locomotiva mesmo. Mas vocês não perderem. é, lembrando que vocês vão subir, gente, ó, o Júlio comentou que sobre subir 23,50, na verdade eu estou usando o Google Drive. No Google Drive, vocês podem subir mais próximo do horário final, porque o Google Drive ele é mais estável, ele não tem essa coisa de fluid de aluno, né? Ele é um serviço da Google, então ele é um pouquinho mais corpulento. E né, eu deixo a pasta agendada para fechar, mas eu deixo uma margem de tolerância de uns 10 minutos, então não é assim essa sangria desatada, não. Dá pra subir às 23h59 mesmo, tá tranquilo, tá? No SGA é complicado, no SGA é exatamente o que o Júlio falou. Se você vai subir uma coisa no SGA, sobe antes. Se tá marcado 23h59 o fechamento da pasta, sobe 23 horas estourando, porque você não quer sofrer com isso aqui, tá? Mas só relembrando, a gente tem uma entrega de jogo no dia 4 e outra na semana no dia 7 e a entrega final no dia 20 de novembro, tá? Então essas datas são importantes para a gente porque são as datas de jogo mesmo. Antes disso, a gente vai ter uma entrega no começo de setembro, né? Também por volta do dia nessa semana aqui, ó, a gente vai ter a entrega de documentação de vocês, né? Provavelmente no dia 12, que é o primeiro documento do jogo. O primeiro documento do jogo que é vocês me explicando qual que é a ideia do jogo que vocês estão fazendo, né? Ou seja, eu preciso ter um documento que serve para cadastrar o jogo e para falar, esse é o jogo que eu estou produzindo. A gente vai ver esse documento antes, nessas semanas, mas aqui é quando esse documento já vai estar comigo e a ideia vai estar aprovada para a gente produzir o jogo, né? Ou seja, vocês já vão estar produzindo o jogo, mas eu vou ter uma data de entrega do documento, tá? Então a gente vai ter 4 trabalhos aqui no decorrer do semestre. A gente tem 4 trabalhos e a gente vai ver aqui no documento que esses trabalhos estão discriminados aqui, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, deixa eu dar um zoom maior aqui, viu? Zoom, largura da página. Então, como vocês sabem, cada um de vocês tem que fazer um jogo e vocês têm que propor o jogo dentro do tema que a gente pede, que é do shooter, tá? E a minha disciplina é a disciplina que vai cuidar disso aqui. Então, o que é importante aqui é que vocês são responsáveis por me informar sobre o jogo que vocês estão fazendo, né? Vocês têm que produzir, vocês têm que ter uma proposta de produção de jogo, tá?
Então vocês vão ter que fazer um jogo, não tem como escapar, tá? Ou seja, essa proposta é feita através de um documento que a gente chama de pitch document, tá? Então, a gente tem um modelo aqui, um template. Deixa eu abrir o template do pitch document aqui para vocês. Então, onde é que ele foi parar? Bom, o meu documento ele simplesmente deu um pau aqui. Maximize. Ele virou uma linha. Aí. Esse documento aqui, ó, vocês vão preencher esse documento para mim. A gente vai, na semana que vem eu vou falar sobre esse documento, como é que preenche ele, tá? Mas vocês já podem ver esse documento, vocês já podem pegar esse template. Por favor, quando vocês forem pegar o template do Drive, faz o download dele e preenche no seu computador. Não preenche direto pelo Google Docs, não, porque você substitui meu arquivo sem perceber. E aí os outros alunos ficam sem um template vazio, tá? Mas vocês vão preencher esse documento que é a nossa ideia de jogo, tá? E vocês vão subir esse documento para essa pasta daqui, tá? Então vocês vão colocar esse documento preenchido na pasta destinada para ele. Quando vocês fizerem isso, vocês vão estar cadastrando, ou seja, quando vocês fizerem esse documento, vocês vão estar cadastrando o trabalho para mim. Ou seja, eu botei já a ideia do trabalho, o nome de vocês, o nome do jogo. Então eu já vou saber qual jogo que vocês estão produzindo, tá? O link para aquela pasta já está aqui no documento. O documento também está disponível para vocês na pasta e vai estar disponível no SGA, tá? E esse aqui é o nosso primeiro trabalho. É fazer um documento de cadastro dos jogos de vocês, tá? Então, vocês vão ver que essa aqui é a nossa primeira etapa. Tá? Vocês vão criar esse documento definindo qual que é o gameplay e qual que é o visual do jogo. O que vocês querem fazer para não ficar às cegas, tá? Na sequência, vocês vão fazer, né, ou seja, vamos pegar meu calendário aqui, ó. Deixa eu pegar o meu calendário. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Então, nessa semana aqui é a nossa primeira etapa, é o pitch, que é aquele documento na pasta do Drive. Lembrando que isso aqui é uma data limite, tá? Seu pitch vai estar pronto antes disso, isso aqui é uma data limite. A segunda etapa, diga. Licença aqui. E a gente vai poder fazer alteração ao longo do módulo nesse pitch document ou Não, vai ser o definitivo? O pitch document ele é um documento só de cadastro e de oficialização da ideia. Depois que você já estiver produzindo, a gente vai para outro documento que é o GDR. E esse documento a gente vai ficar editando até o final. Ah, não, beleza. Esse pitch é só para eu falar que o jogo pode ser feito e que a ideia está aprovada. É como se fosse um documento de venda. Que na verdade é de onde vem o termo pitch. É um documento de venda. Então a gente faz uma venda da ideia para receber um green light de produção. Então, geralmente, quando a gente vai num estúdio, ou numa produtora, ou numa publisher, a gente fala assim: eu tenho essa ideia de jogo. E a gente apresenta um documento rápido e fácil de ler para eles falarem: ah, gostamos, vamos te dar dinheiro. Na hora que a gente está fazendo, já é outro rolê, porque eu tenho que escrever regra, tabela de produção, então a gente tem que mudar de documentação. Tá? Então, isso é prática de mercado, não relaxa. Mas pitch document é uma vez só, um tirambaço só, vendeu, tá ok. Não vendeu, Beleza. a gente vê aqui o que a gente faz com vocês, se vocês não acertarem. Porque é relativamente simples, né? Um shooter, você basicamente tem que escrever o que tem no seu shooter. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira etapa. A segunda etapa é 40% do jogo pronto. Essa etapa é que a gente vai ter que entregar ela aqui, ó, no dia 4 de outubro, tá? 40% do jogo pronto. 40% do jogo pronto é estranho medir assim, né? 40% do jogo pronto. Mas 40% dos requisitos concluídos. Na verdade,
Você tem que pensar que nessa primeira versão que eu vou pegar, eu já consigo controlar a nave, destruir inimigo, coletar item, né? É... Ô, Daniel, e lembra que eu tô gravando a aula, tá? Se você perdeu alguma coisa, lembra todo mundo aí que eu tô gravando a aula. Então, a gente vai definir melhor esses critérios quando estiver chegando perto, na medida que vocês estiverem produzindo, mas lembra que é o básico de controle do jogo. Eu consigo matar um inimigo, eu consigo coletar um item, esse item faz efeito em mim, eu consigo controlar minha nave bem, sabe? Eu consigo usar, tipo, os comandos principais de tiro, desvio, né? Então, esses 40% inclui essa lógica, tá? E aqui vocês vão ver que já mudou o documento, ó. Aqui a gente já não está usando mais o pitch, a gente está usando o GDR, que é um outro modelo de documento, que é um outro modelo de documento mais longo. Deixa eu abrir aqui o nosso template de GDR, que é um documento que descreve vários aspectos do jogo e tem inclusive a nossa tabela de produção, para a gente contar quantas horas vocês estão dedicando no jogo e quanto está custando o jogo, né? Qual é o custo em dinheiros desse jogo, tá? Então é um documento um pouco mais elaborado, tá? A nossa terceira etapa é 75% do jogo concluído e é o que a gente está prevendo que vai ser entregue nessa semana aqui, ó, tá? Ou seja, 75% do jogo vai estar pronto nessa semana de novembro. Eu quero que a entrega seja no dia primeiro, tá? Mas eu estou levando em conta que talvez a gente tenha um feriado aqui, então talvez a gente jogue um pouco para frente para poder pegar o feriado, entendeu? Então vai ser algo em torno dessa semana. E eu tenho que também conferir se não está coincidindo com outras datas do curso, tá? Então, aqui, ó, é a primeira versão do jogo, aqui é a segunda versão do jogo. Essa versão, ela já é uma interface de menu, você consegue dar start no menu, você no jogo você já consegue parar o jogo, sair do jogo, ou seja, você já tem um loop de software funcionando. Você talvez não tenha todos os inimigos, talvez não tenha boss ainda, talvez não tenha todos os power-ups, todos os tiros, mas o núcleo do jogo está tudo lá. Ou seja, tudo que está previsto que o jogo vai ter já tem. Então, se tem configuração de menu de configuração, ele já está lá e alguma coisa já funciona. Ou seja, algum slider já funciona. Se você está fazendo um jogo que tem power-ups diversos, pelo menos um power-up já funciona e já está todo comunicado. Ele tem interface, ele tem HUD, ele tem os efeitos, então ele já está consistente. Ou seja, aqui no primeiro a gente pode pensar em termos de protótipo, que é só tipo, testar realmente se o controle está funcionando, e aqui a gente já pode pensar em mínimo produto viável. Ou seja, se der um pouquinho mais de trabalho, vira jogo. Entendeu? Um pouquinho mais de trabalho, ele vira jogo. Então ele já é um mínimo produto viável. E no dia 20 é a entrega final. Então, se a gente pegar aqui o documento, vocês vão ver que a gente tem a etapa final. A etapa final já é diferente das outras, né? Porque a etapa final a gente já está colhendo para amostra. Então, vocês vão ter um formulário para preencher com os dados do jogo, com os dados de vocês. Vocês vão ter que subir uma imagem para a gente poder montar a página do jogo para mostra. Se vocês forem fazer vídeo, vai ter a pasta do vídeo. Então, essa entrega aqui ela já é uma entrega com horário mais rígido, ela é um pouquinho mais pesada, assim. Mas nada de tão diferente no que diz respeito ao executável do jogo, né? Os arquivos de jogos continuam sendo numa pastinha do Drive que já está lá. Isso não muda muito. O que muda mais é o fato de que agora vocês estão cadastrando um formulário, tá? Então a gente tem esses 4 trabalhos. Eu espero que vocês tenham entendido os 4 trabalhos que a gente tem. Vocês entenderam? 4 trabalhos? Quem está aí no bate-papo. Quem estiver vendo o vídeo no YouTube não vai entender. Então deixa eu explicar para quem está vendo o vídeo no futuro. Existe um bate-papo do Teams acontecendo junto com essa aula. Então eu tenho alunos comigo assistindo. E eu estou perguntando para eles que estão online ao vivo comigo se eles estão entendendo o que eu estou falando. Tá? Se você estiver vendo isso pelo YouTube, não vai fazer sentido
essas perguntas, mas eu vou continuar fazendo elas mesmo assim. É, E o vídeo, gente, ele é opcional. Participar da amostra é opcional. Se você fez o jogo e achou que tá queimando o filme da sua família, tá jogando o nome da sua família no lixo, fala, não, ninguém pode jogar meu jogo, você não precisa participar da amostra. Eu não acho uma boa ideia porque, na verdade, a gente nunca sabe quem é que vai gostar ou precisar do nosso trabalho. Então, eu espero que vocês realmente queiram mostrar o que vocês estão fazendo, que vocês participem da mostra. Eu sempre prefiro que vocês participem dessas coisas, tá? Mas é opcional, vocês não têm que se expor. Se você não quiser se expor, você não precisa se expor, tá? Aos pontos. Ei! Tá? É, esses pontos aqui, ó, vocês vão ver que eles não são os pontos necessariamente dos trabalhos, porque os trabalhos eles acontecem numa ordem um pouquinho diferente. Mas é como eles pesam na nota final, tá? Então você tem 10% dos pontos sendo dado para a primeira build. Então essa primeira build que vocês mandam, ela tem uma contagem baixa de pontos. A segunda build, ou seja, o segundo arquivo executável de jogo, ele é 20% da nota. E a build final, 30% da nota. Ou seja, se você só entregar builds, se você só entregar os executáveis, né, os arquivos do jogo, você ainda tem 60 pontos aqui. Ou seja, seria o mínimo para passar, seria você fazer 3 builds perfeita e não fazer mais nada. Você tem 60 pontos ali, tá? Então você tem 60% da nota aqui. Como a gente sabe que não é bem assim, você vai fazer 3 builds perfeita e livre de bug e pegar total aqui, a gente tem os outros pontos também que vocês vão poder colher no semestre, tá? Que é a documentação, ou seja, os documentos que vocês vão produzir, o pitch e o GDR, eles valem 20% da nota. Então você entregar junto com a build o GDR e você entregar o documento de pitch, né, que é o documento que qualifica o seu trabalho, isso vale 20% dos pontos. E participação no decorrer do semestre, ou seja, você não matar a gente de surpresa, de coração, né, você não falar assim, ah, surpresa, tá aqui o jogo. Você realmente trabalhar junto com os professores e mostrar o que está fazendo, colher o feedback, fazer as alterações que fazem sentido, justificar as que não fazem. Ou seja, você trabalhar junto com os professores, e aí no caso não é junto comigo, o Daniel, sozinho, tá? É trabalhar com os professores. Lembra, eu sou o professor de trabalho interdisciplinar, significa que eu vou estar conversando com os professores das matérias. E eu vou perguntar para eles se vocês estão participando das matérias, se vocês estão envolvendo os professores no processo. E se vocês estão mostrando o processo, se vocês não estão chegando aos 45 segundos do tempo com a coisa pronta e falando, não, me dá uma nota aí. Ou seja, participar do processo vale ponto. Né? Participar do processo. Porque se fosse para fazer sozinho e surpresa, né? Tipo, não precisava de um monte de aula, né? Você falava assim, ah, não, tchau pra vocês. Eu te vejo, te vejo dia 20 de novembro. Né? Ou seja, o que é interessante de estar num curso com esse tanto de gente, vocês estão no grupo, estão no Discord, é que vocês consigam colher o máximo de resposta possível, que vocês façam um trabalho que seja coletivo dessa forma, né? Então, a gente vê que vocês estão trabalhando, vale 20% dos pontos, tá? A gente vai tentar colocar durante a mostra um formuláriozinho para todo mundo que jogar o jogo poder dar um feedback. Então a gente vai tentar fazer um rolê para vocês terem um feedback também de gente de fora da PUC ou gente de fora da matéria de vocês. Então a gente está montando um sisteminha para poder ter o feedback do máximo de gente para vocês. Isso é importantíssimo para quem faz jogo, colher o máximo de feedback para poder melhorar o jogo, tá? E nos nossos 20 minutos finaizinhos aqui, eu quero falar sobre o que é o tema do trabalho, assim, o que é o tema do trabalho. Então, a gente vai propor um tema geral e vocês vão trabalhar em cima desse tema geral. Estética visual, estética mecânica, né, referência de mecânica, isso tudo é flexível pra caramba pra vocês. Ou seja, você pode
pegar qualquer jogo do gênero e usar como base para fazer o seu. Ou você pode inclusive pegar jogos de outros gêneros e se apropriar de regras. Então a gente tem uma certa flexibilidade aí. O que não é flexível demais é porque a gente não quer que vocês façam um jogo que está fora do que o curso está cobrindo agora. Não porque a gente não quer que vocês façam um negócio avançado, mas é porque a gente quer garantir que a gente vai dar suporte técnico para o que vocês estão fazendo. E se vocês pegarem uma coisa muito fora do que as matérias estão prevendo, talvez não haja como dar suporte técnico durante o processo de produção. Então a gente pegou um gênero que combina com as matérias que estão sendo produzidas no semestre e que vão usar as ferramentas que a gente está usando no semestre. Então a gente tentou alinhar isso aqui. Então o gênero é Hell Shooter. Hell Shooter são os jogos com 1 milhão de tirinhos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Esse jogo aqui é o Skyforce. E é, tipo, pra mim, um dos Hell Shooter mais legal que eu já joguei. Eu adoro esse jogo. É espetacular. Tem ele pra Android, tem ele pra Steam. Ele é muito gostoso, muito bem feito e lindo toda a vida. E ele também usa modelagem 3D para fazer o cenário, então é uma coisa que cabe bem com o que a gente trabalha aqui no curso de jogos, tá? Lógico que a estética dele é bem mais elaborada e é um 3D de altíssimo nível, né? Mas ele tem o gênero que a gente está procurando. Obviamente que não é o único tipo de Hell Shooter, né? A gente tem jogos como Afterburner, que eu peguei jogos que são clássicos e que são revisitados até hoje. Por exemplo, Afterburner, ele serve de inspiração para a série do Star Fox, que são jogos de Hell Shooter, mas que você está atrás da nave, né? Você não está tipo, né, vendo de cima, né? Você não tem essa visão de Deus, assim. Você tem uma visão de trás da nave. Também é possível fazer por dentro da nave, né? Se é possível, o próprio Star Fox você tem a opção de fazer é, é, o, o cockpit da nave. E, e exatamente, Rubens, os jogos eles vão ser 3D usando os assets que vocês estão criando em sala de aula. Na verdade, é um pouco mais simples para a gente lidar com 3D do que com 2D, porque a Unity ela tem alguns conflitos com o Z dela, que é aonde ela está colocando o que está na frente, o que está atrás, no 2D. Ela não é tão simples quanto a gente gostaria. E 3D basicamente está pondo objeto lá. Então, você está pondo o que está por cima e o que está por baixo. E sem contar que vai servir como base para os próximos semestres, né? Ou seja, você vai ampliar muito mais o recurso. E exportar também os sprites para 2D, você converter o que você está fazendo para 2D é meio manhoso, assim. Fazer 3D um pouco mais direto ao ponto, tá? Então, a gente vai fazer esses jogos em 3D, tá? Mas os estilos, vocês podem pegar os estilos baseados em jogos 2D, né? Dá pra pegar, sei lá, um R-Type da vida, que é um jogo side-scroller, né, de tiro e seguir essa lógica. Ou você pode pegar uma lógica igual Space Invaders, que é shooter, mas sua nave não mexe para frente e para trás, são na verdade os outros inimigos que invadem, né? Então, qualquer critério de regra desse Hell Shooter está válido, tá? A estética é que, mesmo que você queira inventar demais, tem que lembrar que ela tem que estar associada com a matéria de modelagem de assets. Então, vocês vão estar modelando esse semestre modelos low poly, né? Ou seja, modelos com pouca contagem de polígono, para poder aprender a fazer a modelagem. Mas não quer dizer que não dá para fazer um visual super bacana com low poly. Esse jogo aqui é o Art of Rally, e é um jogo que eles estão produzindo no itch.io, e ele é super interessante, o visual dele. Ele usa uns modelos de baixa contagem de polígono, e eu não sei se vocês estão vendo aqui na imagem, mas esses cubinhos são as pessoas do jogo. Então, as pessoas do jogo, a população do jogo, é uns cubinhos com uma cor de corpo e uma cor de cabeça. Super interessante para povoar o mundo aqui. E os carrinhos são muito bonitinhos, cara. Vale a pena demais ver a atmosfera que eles estão criando. Então, assim, dá pra fazer um visual muito bonito com 3D Low Poly, tá? Só colorindo os modelos. E ele vai ser uma base muito importante porque a gente vai fazer nos próximos semestres. Então, é, é, provavelmente a sua estética vai estar navegando em torno de 3D Low Poly de alguma forma, assim, né? Ou todo colorido ou com textura, mas ele vai estar navegando isso aqui.
tá? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso documento. Ô, Dan, Diga. só te perguntar aqui, eu tô fazendo criação de personagens um. No caso, será que eu vou poder usar meus personagens dentro do jogo, do TI1? Será Pode, que vai ser permitido? pode, né? Sou eu que mando. É isso que eu Porque, ia perguntar, porque a gente não faz mais criação de assets, já passou nessa matéria. não, quem já passou, Ah, quem tá no. Quem tá fazendo personagem, tem que inserir o personagem que tá fazendo, na verdade, no jogo. É o contrário, né? Ou seja, de alguma forma você tem que qualificar as matérias que tá matriculado no jogo que você tá fazendo. Uhum, Então seu entendi. shooter vai ter, tipo, vai ter piloto, vai ter boneco, você quer nem saber. Você vai ter que dar um jeito de pôr o personagem. Entendi. Porque esse que é o lance, você tem que qualificar os modelos que você está fazendo no semestre no jogo que você está produzindo. Que aí eu falo, ó, Uhum. é interdisciplinar de verdade, não é mentira, né? Tá? Mas para quem está fazendo o primeiro período e está fazendo assets 1, está modelando objetos, então é o contrário, ele não pode ter ser humano, né? Porque não é coberto pela matéria. Quer dizer, ele não pode ter ser humano, mas se for um ser humano igual a esses bonequinhos aqui, pode, porque quem é que vai impedir ele de fazer um cubo com duas cores e falar que é um personagem? É só essa questão de saber alinhar o que está sendo ensinado com o que você está apresentando. E toda vez que você extrapolar o que está sendo ensinado, você saber que você está perdendo algum suporte ali, você tem que cobrir esse suporte por si mesmo. Ou seja, você tem que ver se você está entendendo o conteúdo que você está produzindo. Né? Você garante a qualidade dele. Então, esses jogos são feitos usando Unity, Blender, GIMP e Audacity. GIMP ou Krita, tá? Pra gente tá ótimo. Por que a gente pede para vocês usarem esses dois softwares? Porque se a gente voltar para o regime presencial, gente, esses dois softwares têm em todos os laboratórios. Entendeu? A função de a gente pedir para usar esses softwares, eu não sei se está todo mundo me acompanhando nisso, mas a gente está pedindo Unity, Blender, GIMP, Krita e Audacity porque a gente garante esse software em todas as máquinas do curso. Então, se você começar a fazer, por exemplo, no Unreal, o jogo, ou usando Maya, e a gente voltar para a sala de aula, a gente não tem como cobrir o software que você está usando. Então, você não para de trabalhar em equipe com a gente. Então, a gente pede que vocês mantenham, mesmo no regime remoto, que vocês mantenham a lista de softwares que está sendo sugerida aqui, tá? Mas eu quero usar o Photoshop, eu não quero usar o Krita, eu quero usar o Audacity, eu não quero usar o Audacity, eu quero usar, sei lá, um outro som. Tem que lembrar disso, a gente não vai ter como garantir o suporte desse software no futuro, mas não tem polícia na sua casa não, cara. Ninguém vai bater na sua casa para ver o que você está usando, não. Se você modelou tudo no Maya e despejou no Blender, ninguém viu, a polícia não vai bater na sua casa falando não pode, tá? Mas tem que lembrar que a nossa entrega tem que ser compatível com esses softwares, tá? E que tem que ser possível dar sequência no trabalho com esses softwares. Só para vocês entenderem. Então, o gênero, como eu falei, é o gênero de navinha e tiro, né? Variando, tipo, se ele é um hell shooter ou um bullet hell porque tem muito tiro, ou se ele é só um shooter que resolve as coisas no tiro, tá? É individual, tá? Então, a gente não tem grupos nesse TI, tá? É tudo individual. E aqui, ó, são os conteúdos que a gente pede, tá? Então, esses 10 minutinhos é só para vocês saberem o volume de trabalho. Lembrando, semana que vem a gente já começa a falar sobre o processo de produção da primeira documentação. Então, a aula de hoje é realmente para vocês verem o que a gente quer para o semestre, tá? Então, a gente vai querer os documentos, né? O GDR vai ter que ser entregue no final, a gente precisa dele, tá? Efeito sonoro e música das telas, a gente vai precisar que vocês tenham isso também, né? Tipo, lembrando que aqui, ó, a gente tem toda a orientação disso aqui descrita ou comentada no GDR, ou seja, tipo, o GDR é um documento que você vai falar, tipo assim, qual que é a lista de efeitos sonoros que você está usando, se você está usando o efeito sonoro que você pegou online, ou música que você pegou online, quais são, quem são os autores, sabe? Tipo, onde é que vem essa fonte, se você compôs, como é que é isso.
né? Quais são as telas que seu jogo tem, né? Essa é uma coisa que você vai ter que ter planejado, vai ter que mostrar pra gente que você planejou quais são as telas. Então, tem que ter uma tela de logo no jogo, tem que ter uma tela de crédito no jogo, tem que ter um menu de ajuda com os comandos, tem que ter uma tela de configurações, tem que ter o jogo, obviamente, como é que não vai ter, né? E tem que ter uma condição de derrota, tá? Olha só que não tem que ter uma condição de vitória, tá? O nosso jogo ele tem que ter planejado uma condição de derrota. Muitos desses shooters não tem condição de vitória, a condição de vitória é estar jogando, tá? Mas condição de derrota todos eles têm, tá? Então, essas telas, como é que elas funcionam, como é que é o projeto de interface deles, tá? Então, isso tudo vai estar descrito no GDR, né? Qual que é o balanceamento que você está usando no jogo e qual que são os elementos que dão graça para o jogo. Então, tudo isso aqui, ó, é coisa que você vai planejar e deixar registrado, planejado no GDR, tá? Executado, ou seja, que eu vou ter que abrir o jogo e vai ter que estar lá e funcionando, né? Ou seja, aqui é tudo que você planejou e descreveu para mim, tá? Coisas que, às vezes, por exemplo, você não conseguiu música pro jogo, mas você planejou que ia colocar uma música, isso tá coberto, tá? A gente vai ver aqui se tem que ter música ou não, né? Assim, eu programei um efeito especial, a gente vai ver aqui se tem que ter realmente um efeito especial, tá? Então, aqui, ó, uma nave, né, ou seria o elemento que você vai jogar com ele, tá? Então, a gente chama de personagem. Mas é o que representa o player, não é uma pessoa, tá? Não é uma persona, tá? Então lembra que a gente está colocando aqui não humano, mas também é não ET, e não humanoide e não biológico, é uma coisa, tá? Que é jogável, tá? Que vai ser modelado e colorizado, tá? E que tem habilidades distintas, porque afinal de contas isso aqui é o player, né? Então você pode entender isso aqui como o que representa o player no jogo, tá? Então a gente precisa de um player. Esse player tem que ter 3 efeitos sonoros diferentes, tá? O tiro dele, o motor dele e o escudo dele, por exemplo. Ou então, sei lá, o tiro dele, o power-up dele, ou 2 barulhos para os tiros diferentes. Não importa quais são os 3 efeitos sonoros, mas são 3 efeitos sonoros para ele, tá? São 3 inimigos móveis, inimigos de fase, são os minions, né? Então, se isso aqui é o player, isso aqui são os minions, que são os ajudantes de vilão, tá? Então a gente pede 3 minions. A gente tem 2 efeitos sonoros para esses minions. Na verdade, você pode repetir os efeitos sonoros, né? Ou seja, os minions podem ter todos o mesmo som de tiro, não tem problema, tá? E todos podem ter o mesmo barulho de escudo. Você pode usar mais que isso? Pode usar mais que isso. Isso aqui é o que a gente está falando que tem que ter para a gente qualificar como ponto, tá? Um boss, né? Então, a gente tem o chefão, também com 2 efeitos dele. Ou seja, toda vez que você tiver esse critério aqui, ó, eu tô falando que o efeito ele é exclusivo desse personagem. Ou seja, ele não é repetido. Isso quer dizer que aqui até agora, ó, eu tenho 5, 6, 7 efeitos sonoros diferentes. E eu tenho aqui, ó, 1, 4, 5 modelos diferentes. Então eu tenho 5 modelos, 7 áudios. Até esse pedaço aqui. Eu preciso de um cenário em 3 atos ou 3 fases. Um cenário em 3 atos, você imagina que é um cenário compridão que vai mudando visualmente. Então, sei lá, você começou na cidade, foi para a área rural e chegou na praia, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Cidade, que vai depois para o campo, que vai depois para a praia. Se esses 3 ambientes, se esses 3 ambientes estão no mesmo cenário, beleza. Então você tem 3 atos diferentes que são fáceis de distinguir. Ou 3 fases distintas. Se você não quer fazer uma fase comprida, mas você quer fazer 3 fases diferenciadas, uma fase na cidade, uma fase no campo, uma fase na praia, maravilha. Está resolvido o nosso problema, tá? Então eu preciso de ou um cenário compridão que tenha 3
elementos visuais claros diferentes, seja que ele representa três momentos diferentes, ou três fases diferentes, tá? E aqui, ó, os efeitos sonoros desse ambiente, né? Pode ser na cidade barulho de carro, né? Barulho de trânsito, na fazenda pode ser barulho de natureza, por exemplo. Uma música implementada pode ser uma música só para o jogo todo, né? E aqui, ó, 60 objetos de composição modelados, que são... Aqui é todo objeto, é cada pedacinho de objeto que vocês têm no cenário. Poste, placa, casa, prédio, cerca. Ô, Dan, Diga. eu tô com uma dúvida aqui, porque na aula com criação de assets, com Marquinhos, ele falou que a gente vai fazer 30 assets. 30 lá? Aí, só que, tipo, o semestre passado foi 60. Aí eu tava meio em dúvida com isso até, se vai ser Não, 30 ou vai ser 60. aqui lembra que trabalho interdisciplinar eu tenho que respeitar a disciplina. Se ele falou que é 30, vai ser 30, tá? Isso são esses 30 da matéria dele vão ser esses. Certo? Ok. Na real, isso aqui provavelmente vai ser, como eu tenho 5 modelos lá em cima de personagem e os 3 modelos aqui, isso deve deduzir na conta também, entendeu? Então isso aqui deve Uhum. ser 30 menos os 5 dos personagens, menos os 3 cenários, por exemplo, né? Então vai dar o quê aqui? 22? Entendeu? Porque isso aqui na verdade é o que as matérias estão pedindo acontecendo no jogo. Então se o Marquinho mudou a quantidade, eu vou lá nele, confiro e atualizo o documento. Pode ficar tranquilo. Tá, beleza. Eu vou deixar Obrigada. 60 por enquanto, porque você sabe que eu gosto de produção, né? É. Mas eu vou atualizar. E eu vou falar com vocês, gente. 60 objetos eu estou produzindo exatamente agora. Eu não vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Que eu estou produzindo um jogo. E eu vou falar com vocês. 60 objetos não é nada, viu? 60 objetos não é nada. Tipo, eu tô fazendo os pedaços de jogo aqui e eu já tô para mais de 120 assets já e eu tô fazendo uma fase só. Então, tipo, fica meio vazio o jogo se você não ficar atento com isso, tá? Mas se o Marquinho pediu 30, vai ser 30, a gente conversa depois aqui e acerta essa quantidade, tá? De novo, eu não quero espanar a rosca de ninguém, eu não quero ninguém também estressado por causa disso, tá? É, olha só, o seu player, ele vai ter que ter dois tipos de ataque único. Isso aqui já é regra de jogo, tá? Então isso aqui pensa em termos de regras, tá? Então, dois tipos de ataque, um tipo de defesa, dois achievements, ou seja, duas coisas que você declara que o player conquistou em jogo, que são importantes, tá? É, a interface geral, né, ó, gente, interface menu, né, tipo as telas de programada funcionando, né, é, as coisas de mecânica que precisam funcionar. Então, por exemplo, condição de derrota, se você está tomando dano, se seu inimigo ele tem uma resistência, se essa resistência está funcionando, ou seja, tudo que você declarou que seu jogo precisa para funcionar, a gente quer que esteja implementado e funcionando. Assim como a gente quer que os comandos estejam programados e funcionando. Não adianta você me entregar um jogo, mas eu não tenho como controlar ele, tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer tudo programado pelo teclado, mouse, tem que estar funcionando, entendeu? Então, isso é meio óbvio, mas se a gente não escreve, eu quero falar, mas eu não sabia que o player tinha que controlar o boneco. Pô. Então, e toda informação que acontece no jogo, ela tem que ser comunicada para o player. Então, o jogo isso aqui, ó, você pode pegar essa lista de critérios aqui, ó. Se você ler ela com calma, você vai ver que é basicamente daqui até aqui embaixo. Seu jogo funciona, caramba. Então, esses critérios seu jogo funciona, eu consigo entrar nele no menu, eu consigo dar start, eu consigo jogar, eu consigo dar pausa, eu consigo sair. Se eu estiver jogando mal, eu morro, dá game over, ele me põe de volta pro menu inicial. Se eu estiver jogando bem,
eu sei que eu tô jogando bem, que eu tô ganhando, sabe? E, tipo, eu como player tô tendo uma experiência completa. Então, esses critérios todos aqui, ó, vocês podem entender como isso. Então, a grosso modo, o que a gente quer é um jogo funcionando, tá? É o que esse documento está falando. A gente quer um jogo de bullet hell funcionando. E com um certo volume de produção visual, ou seja, com um certo número de modelos, uma certa produção visual, tá? Eu vou atualizar esse documento, a gente ainda tem que validar ele na sexta-feira, numa reunião do colegiado. Então, essa versão que vocês vão ver que está na pasta é a versão 1, tá? Então, vocês vão ver que a versão que está aqui, ó, é a versão 1. Eu vou atualizando isso toda vez que eu descobrir que uma matéria está pedindo alguma coisa. Sempre que tiver uma demanda, eu vou atualizar esse documento, tá? Então, fica atento com a versão que você está vendo do documento, tá? Você está vendo a versão 1, 2, 3, e sempre vai estar aqui a versão mais recente. Eu não vou deixar duas versões conflitando aqui. Então, depois que a gente ajustar com marquinha a quantidade, vai vir a versão 2. Se o Hugo pedir uma modificação, ou o Mol pedir uma modificação, vai vir a versão 3. E eu vou estar sempre mantendo atualizado. E eu vou sempre informar vocês quando tiver alguma mudança grave sobre esse documento, tá? Então, fica atento. Esse é o primeiro documento que a gente vai usar no curso e a gente vai acompanhar a produção toda em cima desse documento. Então, não marca bobeira. Certo? Deu para entender o conteúdo de hoje? O link do Drive está no começo desse bate-papo, gente. Tá? Pode ter sangue, viu, Vitor? Pode ter... Pode ter pedaço de corpo e tal, mas lembra que isso muda a sua licença, tá? De sua autorização, ou seja, se o jogo tem sangue, essas coisas, a gente tem que colocar um aviso de idade, tá? E, gente, no Discord, deixa eu mandar aqui meu usuário para vocês. Eu tenho que abrir o Discord primeiro. Eu não quero atualizar agora. Eu quero atualizar. Cáspita. Vamos atualizar aqui. Eu vou mandar aqui o meu rolê do Discord aqui, mas eu vou ter que abrir ele pelo celular, provavelmente. Então, quem está gerenciando aí os grupos de Discord, tá aqui o meu usuário do Discord. Igual eu falei, eu estou online o tempo todo nele no celular. E eu tenho que encerrar a aula, porque eu já estourei o tempo da aula, tá? A aula de hoje foi gravada, daqui a pouco ela vai estar online no YouTube, hoje à noite eu devo publicar ela, tá? E qualquer dúvida durante a semana, vocês podem mandar mensagem pelo SGA, pode mandar mensagem pelo Discord. Lembrando que as dúvidas mais oficiais sempre pelo SGA, tá? Ó, um abração para vocês, uma boa semana. Semana que a gente fala sobre Pitch Document. Dan, Diga. só uma coisa minha aqui. Eu não faço assets nem personagem, eu não consegui pegar esse semestre. Assets, no caso, eu já passei. Aí eu posso só fazer os assets de acordo com as regras mesmo? 30 novos? Você pode fazer de acordo com as regras, você pode aproveitar os que você já tem. Posso aproveitar, né? Pode aproveitar. Tá pensando nisso também. O lance dos Porque como eu tenho coisa de Tower Defense, eu posso usar torre, essas coisas. Você tá eu acho falando que dá pra usar. quais matérias que você tá fazendo? Eu tô fazendo pipeline, o primeiro lá, produção de jogos arcade e design de interação. Tá. Como você não tem nada relacionado com modelagem, você pode inclusive fazer com uma estética mais abstrata, se você quiser, que não tem problema, entendeu? Pode? É isso que eu queria saber. Pode, porque na verdade você tem que estar sempre balizado com as matérias que você está fazendo. Como ninguém vai estar avaliando assets desse semestre para você,
Então você tem uma flexibilidade maior porque você não tem que atender as demandas da matéria. É lógico que eu vou estar fazendo o trabalho de conferir se você não está fazendo muita puxaca, né, meu Não, amigo? claro. Sim, sim. Mas você tem uma flexibilidade maior. Você pode aproveitar os modelos do passado, você pode fazer modelos novos, né? Ou seja, você não está ganhando ponto por isso, né? Então, Não tem muito também exigência de textura, igual tinha, né? Com não, história a defeito. gente não tem exigência de textura no primeiro período. A gente mudou para Vertex Color tipo, como possibilidade e cor chapada mesmo, porque a gente falou assim, não, é melhor que a pessoa tenha um modelo colorizado do que ficar correndo para fazer textura e fazer mal feito, né? Fazer uma textura feia. Ah, beleza, pelo menos, pelo menos eu já aprendi a texturizar. Tipo assim, tem os bakes também que dá para agilizar muito o processo, mas enfim, faz o que for confortável para você produzir durante o semestre sem te deixar no gargalo, Beleza, beleza? beleza, valeu. Tomás. Ó, pessoinhas que estão online aí, eu tô desligando aqui, tá? Não repara não. Até mais pra vocês. Tá. Falou, não. Falou, falou.